Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma gravação de mais um Adcast, o podcast da Igreja Assembleia de Deus de Itajaí. E hoje nós temos um convidado muito especial, uma pessoa muito querida por todos nós. Então, estou na mesa com meu companheiro, o pastor André. Isso aí, estamos juntos sempre, né? Tudo certo? Graças a Deus, bem, né? Então, tá bom. E o nosso convidado? Nosso convidado é uma pessoa ilustre, né? Uhum. Vamos revelar quem é, não? Dá, né? Acho que agora já chegou o momento, né? Chegou o momento. Pastor Juliano Marques, meu amigo, Pai do Senhor, pastor Juliano. Pai do Senhor Miguel, Pai do Senhor André, Pai do Senhor Mano, Cadu. É um prazer muito grande poder estar aqui com vocês nessa oportunidade no Adcast. É isso aí. Podcast da Assembleia de Deus de Itajaí. Prazer, muito feliz. Amém. Pastor Juliano eu sou meio suspeito, né? A gente é muito amigo, trabalhamos juntos já há um bom tempo. Ele tinha cabelo, inclusive, né? Não peguei. Não pegou essa fase? É bastante tempo, mas não tanto tempo assim. Tá, entendi. Eu entendi quando falou brilhante era por causa da falta de cabelo que tava a luz aqui, entendeu? Não, mas que eu me lembro assim de cabeça, eu conheci o Juliano em 2013, foi o ano que eu casei. Então estamos indo aí para 9 anos, né? 9 anos. E logo depois eu casei, já começamos a estar envolvido aí na juventude, na época, na mocidade, na parte de liderança, oração, aquela coisa toda. E a gente foi estreitando aí o relacionamento, então ele é um amigo que eu tenho, um grande amigo. Eu não posso falar o mesmo, porque na verdade é mais fácil ele me conhecer, né? Ele deve ter me conhecido, eu era pequeno. Então, com certeza ele tinha cabelo. Isso aí não me permite, André, te corrigir quando tu era mais novo. Eu ia dizer, tu ia aproveitar essa questão, né? Eu esqueci de arrumar antes de soltar, joguei a bola, né? Levantou a bola. Levantei, já era. Mas é muito bom estar aqui com a gente. Antes de a gente começar a própria entrevista, falar que o Felipe queria estar muito aqui, sem dúvida, né? Mas ele não está bem, ele está aí passando por um momento aí de saúde, mas Deus quiser, no próximo ele já vai estar com a gente. E aí por isso que o microfone ele tá aí sozinho, lembrando que o nosso amigo não está presente, ele que nos auxiliou com a pauta, que eu te mandei, inclusive. Então, queremos agradecer ao Felipe, porque serve com os dons e talentos que ele tem, mesmo não estando presente, está servindo ao reino. Então, a gente é grato pela vida dele, tanto quanto pela sua vida estar aqui com a gente, aceitar o convite dessa conversa, desse momento aí especial, para a gente conhecer um pouquinho. O Felipe botou aqui uma coisa que talvez seja uma realidade para quem pertence à nossa igreja, que conhece já a história do Juliano Marques, né? Mas eu acho que seria legal começar com isso. Pouquinho, mesmo que seja uma pitadinha. Uma breve introdução, né? De quem é o Juliano Marques, o Juliano Marques, assembleano e na igreja, mas na vida como um todo, né? Sua história conta um pouco da sua história aí de infância, tajaiense, não sei se nasceu aqui. Sim, né? Peixeira, até. É isso aí. Bom, antes disso aí, eu quero então agradecer também o Felipe, um querido, um amigão nosso também, né? Já de muitos anos, eu também vi o Felipe também crescer. Desculpa a brincadeira, André, mas né? Miguel, assim, a gente tá... Essa equipe aqui do Adcast é muito legal, uma equipe, pessoal jovem, inteligente, então Deus abençoe, em especial o Felipe, que não está aqui, mas daqui a pouco já vai estar se recuperando e conosco. Bom, André, o Juliano é um itajaiense, nasci em 1978, 44 anos, com cara de 30, né? Temos as dúvidas. Sou casado com a Eliette. Nós nos casamos em 1999. Temos um filho chamado Uriel, já com 20 anos. Baterista, e vai casar agora também já ano que vem. Legal. A minha formação secular, eu sou formado em Ciências Contábeis. Fiz mais uma pós-graduação também na área. E trabalho numa empresa já de montagem industrial, na empresa do meu irmão, gerencio essa empresa já há 32 anos, eu trabalho lá, quase me aposentando, inclusive, né? E aceitei a Cristo em 1991. Você tinha um aninho. Meu passo para o Senhor, 1991. Depois fiquei um tempo fora também dos caminhos, mas sempre com aquele desejo no coração, né? Eu estava pensando há dias atrás que quando eu estava fora e eu me envolvi muito com bebida alcoólica. Eu fiquei durante uns 7 anos fora da igreja. Eu fiquei muito envolvido com bebida alcoólica e minha vida era quase que uma constante diária bebendo.
Então, eu me lembro que um dia isso ficou muito claro na minha mente, eu acho que serve para isso até hoje, para a minha vida. Eu estava num bar bebendo, tinha acabado de sair do trabalho e tinha recebido cheio de dinheiro, né, cara? Tinha, se não me engano, acho que era 16 anos de idade. Num bar, bebendo. E eu, quando coloquei o gole de cerveja na boca, o Espírito Santo falou muito claro comigo. Aqui não é teu lugar. Aquilo ele ficou reverberando no meu coração e ficou... Só que a pessoa que fica fora dos caminhos, ela fica presa por muitas coisas, né? Aí eu fiquei ali, não dei ouvido àquela voz. O tempo passou, conheci outras pessoas, conheci Eliette. Aí ainda fora da igreja, isso a história é um pouco longa, mas resumido, fora da igreja, namorando com ela, eu senti no meu coração o desejo de levar ela para a igreja. Ela aceitou Jesus, eu fiquei ainda fora 1 ano, passei um tempo fora da igreja. Enfim, aí o tempo foi passando, nós noivamos, o pastor Adão fez o nosso noivado, tivemos o privilégio, depois casamos e aí nos envolvemos fortemente com mocidade, logo depois que casamos, em 1999, novembro de 99, nós estávamos envolvidos já com jovens e ficamos aí até 2000. Um detalhe importante que me veio à mente aqui, é até um futuro spoiler, né, de algo que talvez que a gente vai promover, talvez podcast de testemunhos, né, micro testemunhos de pessoas, como é encorajador ouvir a ação soberana de Deus em nos resgatar dos nossos valados, que nós mesmos nos colocamos, né? E ver o oleiro fazendo grandes bênçãos para outras vidas, não só para nossa, justamente, diante desse processo todo. E hoje tu tendo um pastor, um empresário que testifica dele através do casamento, através do empreendimento. E outro detalhe importante que tu falando ali do envolvimento, depois que tu voltou, reconciliou com Deus, ali já casado também, esse envolvimento faz toda a diferença para que a permanência se faça natural. É aquela questão que Paulo usa muito do corpo, né? Estar conectado com o corpo não faz sentido. A mão só faz sentido, ela está aqui enquanto ela trabalha para a função melhor do corpo. E aí é isso. Tu volta e logo em seguida já começa a se envolver, se engajar, e isso vai fazendo com que você amadureça na fé e permaneça. O que outrora lá não aconteceu, né? Então, acho interessante ver que logo em seguida houve o casamento, a restauração de Deus e esse envolvimento, já esse engajamento que está dando frutos até hoje, pela graça de Deus. Inclusive, André, tu despertou um negócio bastante interessante, porque no casamento, depois de casado, que eu tive a oportunidade de fazer a minha primeira formação, a minha faculdade de contabilidade, então as pessoas às vezes colocam dificuldades, né, obstáculos para estudar, depois de casado, com filho já, inclusive, entendeu? Trabalhando, tendo aí uma rotina diária de no mínimo aí 10, 11 horas de trabalho todos os dias. Mas consegui me formar. Depois passei por uma outra formação, que foi a formação teológica, que é o que estava no meu coração. Me formei pela FATADES, Faculdade Cristã de Curitiba. Consegui fazer mais 2 pós-graduação. Tudo isso casado, envolvido com as coisas da igreja. Trabalhando e, claro, você precisa... demandar tempo, esforço, mas eu creio que eu estar casado, e claro, eu glorifico a Deus pela vida da Eliette, que foi uma grande apoiadora disso tudo, de todo esse processo. Para isso é possível, um auxiliador idôneo, né? Justamente, um auxiliador idôneo, de poder proporcionar dentro do nosso casamento essa capacitação, que hoje, logicamente, serve para a nossa subsistência, né? A questão Sim. financeira, e também a questão ministerial, estar na igreja e poder servir ao Senhor. Legal. Até tinha anotado aqui formação teológica, que eu sabia que tu tinha feito a graduação e pelo menos uma pós, só que tu não tinha mencionado e ia perguntar depois. Então, como o senhor falou já... Não me chama de senhor. Eu ia dizer... Aqui é formal. Aqui é formal. Chamamos ele de careca e ele batiu. Não, fora da câmera, fora da câmera vale tudo. Agora, na frente das câmeras tem que ser senhor, Vossa Excelência. Mas, como tu falou, Juliana, passou quase 20 anos aí trabalhando com a mocidade. Né? Eu tive a oportunidade de trabalhar contigo aí pelo menos diretamente uns 5 ou 6 anos. E houve essa migração da juventude para a coordenação, saiu da coordenação dos jovens para a coordenação da escola dominical. Eu lembro
ainda como jovem, que enquanto tu estavas na coordenação de jovens, tu era muito participativo na classe de jovens ali da nossa igreja. Durante muito tempo, eu acho que tu era o único professor que ficou na classe, que dava as aulas, e com o tempo tu foi conseguindo agregar mais professores para estarem te revezando contigo ali nas aulas todo domingo de manhã. E eu frequentei a escola dominical nesse período contigo ali. Então, como é que foi para ti assim, fazer essa migração? Porque são propostas de trabalho, de sistemática, de programação totalmente diferentes, né? Então, essa mudança assim, para ti teve que realmente parar e assim, peraí, deixa eu reformular a metodologia que eu usava, não consigo mais usar. Como é que foi isso aí? Ô, Miguel, como você falou, eu sempre fui muito envolvido com a escola bíblica dominical, sempre. Desde a minha conversão, eu creio que um dos meus primeiros momentos na igreja foram na escola bíblica. Então, a escola ela sempre foi muito marcante na minha vida, né? Professores, enfim, a metodologia da escola, temas, enfim, ela foi muito... foi um momento em que eu cresci na igreja, no caso ali, depois que aceitei Jesus com 13 anos de idade, participando da escola bíblica. Então isso acho que contribuiu muito na minha formação, não só cristã, mas também como ser humano, como pessoa secular. E quando nós estávamos nos jovens, eu sempre entendi que para você ter uma boa liderança, primeiro, você precisa, no caso, falando de igreja, né? Você precisa conhecer a palavra, você precisa conhecer a Bíblia. Primeiro ponto. Conhecer a Bíblia é nada melhor do que a escola bíblica dominical. Esse é o segundo ponto. E para poder também firmar, né, a nossa juventude, você precisa também ter esse fundamento, que é a palavra de Deus. Então, logicamente, a escola bíblica dominical ela faz parte desse processo. Então, quando eu deixei de ser o coordenador da UMAD, a gente estava trabalhando na igreja, ali envolvido com a diretoria, e sempre havia um desejo no meu coração, ainda estando na mocidade, de um dia participar mais ativamente da administração da escola dominical, que até então, como líder de jovens, eu fazia parte do corpo docente, dos professores. Mas havia um desejo no meu coração de implantar projetos, inclusive alguns projetos que a gente tinha na UMAD, era passível de uma transformação e implantá-los na escola bíblica dominical. Então sempre houve esse desejo. Quando surgiu a necessidade de um coordenador, eu me coloquei à disposição do pastor Adão. Eu disse, pastor, é um desejo que eu tenho no meu coração, gostaria de poder estar auxiliando na questão do ensino da igreja, e surgiu a oportunidade. Então essa migração para mim, no meu ponto de vista, foi algo natural. Por quê? Porque já estava no meu coração. Então foi algo natural. Claro que eu precisei adaptar um pouquinho a minha metodologia, falando do Juliano, a metodologia do Juliano em relação ao teu público, que agora é um público muito diferente, um pouco mais... não é tão homogêneo, né? Porque você vai lidar agora não só com jovens, você vai lidar com jovens, com adultos, e adultos aí com 80 anos, 82 anos, com crianças, com os adolescentes e pré-adolescentes. Então, a sua linguagem precisa ser um pouco mais eclética, né, em relação à questão das faixas etárias. Mas foi algo natural, ainda estou aprendendo, né, a lidar com todo esse processo, que foi, se não me engano, foi em 2020, que a nossa migração para a escola bíblica dominical. Mas eu creio assim, que está sendo uma experiência maravilhosa, né? Itajaí é uma igreja que abraça a escola dominical e tem, por história no caso, aí, ter uma escola dominical muito forte, né, em todo o estado. E a gente está aí abarcando essa oportunidade e fazendo o melhor para o Senhor. Falando em história, recentemente a igreja, o departamento da escola dominical, através da igreja, ela recebeu uma homenagem, moção de homenagem na Câmara dos Vereadores. Queria que tu explicasse para nós o que representou aquilo ali, esse trabalho aí da Câmara, esse reconhecimento que foi feito. Olha, Miguel, na verdade, essa moção, ela foi... Tu estavas no dia lá, eu acho, né? Tu estavas, né?
ela foi impactante, o recebimento, né, o reconhecimento da Câmara de Vereadores, no caso, pelos trabalhos que a Escola Bíblica Dominical proporciona para a comunidade de Itajaí, e também para nós, eu digo, para mim, foi impactante quando nós levantamos dados da Escola Dominical, porque a gente, nós estamos muito envolvidos aqui no dia a dia, no dia a dia, às vezes você não para ver o tamanho que é o departamento da Escola Dominical na igreja. Consequentemente, ele vai reverberar na sociedade. Então, para a igreja foi algo muito maravilhoso. Nós estamos estabelecidos aqui em Itajaí, fundada a Igreja Assembleia de Deus, já há quase 92 anos. Vamos completar dia 15 de março, né? E dia 15 de março, a igreja foi fundada. Uma semana depois, o que acontece? Já começou uma classe de escola bíblica dominical. Então, é impossível você separar a história da igreja de Itajaí com a escola dominical. É impossível, não dá para separar. Esse é o primeiro ponto. Então, foi algo muito importante para nós ali como um reconhecimento. O segundo ponto são os números da escola dominical. E o que me chama a atenção, André, desses números, nós fizemos uma estatística bem rápida de quantos alunos passaram durante esses 92 anos de escola dominical na Assembleia de Deus de Itajaí. Eu fiquei assustado, mas muito feliz. Cerca de 100 mil alunos passaram pela Escola Bíblica Dominical durante esses 92 anos. Então é um número extremamente expressivo. Né? Então eu creio que, de algum modo, esse ensino sistemático da palavra de Deus, esse ensino de como viver a vida cristã, ele contribuiu, eu creio que muito, claro que a eternidade que vai revelar isso, mas contribuiu e muito para as famílias da nossa cidade. Então são cerca de 100 mil pessoas, né, sendo influenciadas, sendo ensinadas através da palavra de Deus. Só para ter uma população um pouco maior, qual é o número de habitantes de Itajaí? 220, 230 mil, né? Então, cerca de quase 50%. Para a gente tentar vislumbrar, né? Claro que no decorrer de tempo. Não, mas é isso que eu estou dizendo. Mas para a gente ter um vislumbre, né? Do efeito que é a escola bíblica numa comunidade, numa cidade. E perceba, exatamente, ao longo dos tempos. Ao longo do tempo, ela gerou pessoas que se comprometeram, sementes que foram sendo enraizadas em outros lugares. Entendeu? Assim, missionária, né? Missional, missional, né? Missional. Por quê? Porque a máxima da Escola Bíblica Dominical é o trabalho não só com várias faixas etárias, mas principalmente com crianças, né? E a criança que ela é participante, frequentadora, uma aluna assídua da Escola Bíblica Dominical, ela fica marcada pro resto da vida. Então, isso que é a questão de ser missional, né? De poder proliferar a palavra de Deus. E uma outra coisa importante também que nós salientamos ali na moção, foi no mês de junho que nós recebemos essa moção, Miguel, foram os números da escola dominical. Além dos 100 mil alunos durante esses 92 anos, a escola dominical hoje ela conta com cerca de 50 coordenadores em todo o nosso campo. Nós temos 50 congregações, cada congregação tem o seu coordenador, né? Temos 210 professores. Junto com esses professores, nós temos vários pedagogos, né, que são também professores e atuam também na área de orientação. Então, nós temos aí no campo cerca de 10 pedagogos. E temos alunos inscritos na Escola Bíblica Dominical, 2.210 alunos inscritos na Escola Bíblica Dominical. Claro, são todos eles assíduos e frequentes? Não são, mas são inscritos, haja vista que se nós formos buscar a média de pedidos anuais de lições para a CPAD, nós temos uma média de 2.200 lições trimestralmente compradas da CPAD para distribuição no nosso campo. Então, é um número bastante expressivo e, através das lições, a gente consegue entender que a presença, a frequência dos alunos, ela é bastante linear. Isso é muito importante para a gente. E até porque tem muita gente que já é uma realidade, que frequenta as aulas, né, da Escola Bíblica Dominical e não se matricula. E não tem a lição. Às vezes não compra a lição. Tal. Isso. Existe muito disso aí. Eu acho também interessante, Miguel, a gente, se me permite destacar bem rapidinho aqui, a história da Escola Bíblica Dominical, né? Como ela começou, que ela foi um trabalho voltado para crianças, né? Lá nos subúrbios de Londres, o jornalista Robert Hicks, ele viu aquelas crianças
Na rua, né? Quase que abandonadas pelos pais por conta que os pais precisavam estar trabalhando. E as crianças ali ao léu na rua, ele viu essa necessidade, então resolveu implantar essa famosa escola dominical que já dura séculos. É um cristão vivendo aquilo que ele foi chamado, redimindo as esferas, né? Um trabalho sócio-evangelístico que ele começou na época. Isso aí. É a primeira creche. A primeira creche. Só que biblicamente falando. Porque na época não tinha esse negócio de final de semana, né? Ele trabalhava de domingo a domingo. Domingo. E aí as crianças ficavam, ociosas, né? E aí ele acabou fazendo esse trabalho que foi crescendo, né? De uma forma exponencial. A história da escola bíblica, ela também vislumbra todo cristão o voluntariado, né? Sim. Porque é um indivíduo em suas condições, em seu conforto, seu privilégio, e ele tendo a liberdade de fazer o que queria com aquele tempo dele, porque também era um tempo que ele poderia descansar, poderia fazer outras coisas, ele pega e se doa para o reino para alcançar aquelas crianças a Cristo e eles serem cidadãos que fariam a diferença naquela sociedade. Então, é muito legal ver isso daí, a importância da escola bíblica. Aí a gente tem hoje, então, 1937, se não me falha a memória, 1837 isso aconteceu. Você vê que isso ele vem acumulando décadas, alguns séculos já, né, um século e meio aí, pela frente quase. Então, chegou até no Brasil, chegou até Santa Catarina, chega até Itajaí, chega até os nossos bairros. Se a nossa escola de Itajaí alcançou 100 mil, imagina se fosse... Justamente, esses 100 mil são somados a Robert Hicks, ao fundador. Engraçado não, é maravilhoso que foi um projeto tão inspirado por Deus que a escola dominical ela é um departamento praticamente interdenominacional. Todas as igrejas históricas elas têm a escola dominical. Não é uma coisa só não é um privilégio da Assembleia de Deus, né? A igreja batista, presbiteriana, metodista, congregacional, todas elas têm aderiram a esse projeto. E, enfim, quantas milhões de pessoas foram... E o interessante dessa tua palavra, Miguel, é o seguinte, quando você vê uma igreja que está fundamentada na palavra de Deus e tem a questão do ensino, no caso, promovido pela Escola Bíblica Dominical, você vai ver que, por exemplo, igreja batista, igreja presbiteriana já são igrejas que já têm o quê? Meio século, quase meio século. A nossa igreja aqui no Brasil está fazendo 110 anos, né? 111 anos. Mais de meio século. Tem mais de um século, né? A igreja presbiteriana no Brasil... Não, digo no mundo. Não. Tem bem mais de 100 anos. Eu acho que... Se eu não quero só... Não, tem mais de quase meio século. Essas igrejas que você acabou de... Não. A igreja presbiteriana, a igreja batista, foram lá em 1500, 1600... sua fundação, que foram igrejas pautadas no ensino. Sim. Não é mesmo? Sim. E no caso a Assembleia de Deus, ela já faz parte também da história, não só em Itajaí, a Escola Bíblica Dominical, em toda a nossa nação, né, desde sua fundação. Entendi. Então é algo muito é algo poderoso. O ensino é algo poderoso, né? E aí é uma coisa que aí, já que a gente ampliou a conversa, né? Tu vê como é algo que quando Deus está no negócio, né? O André fala bastante sobre isso, assim, de propósito de Deus, assim. Nós não temos a pretensão de achar que somente a nossa denominação prega Cristo, né? O verdadeiro evangelho. Várias igrejas pregam esse evangelho, mas uma característica, tu percebe características centrais em igrejas sérias, comprometidas com o verdadeiro evangelho, né? Não em igrejas corrompidas, que elas têm características centrais muito parecidas, assim. E a escola dominical, ela é eu entendo, assim, uma opinião minha, ela é um pilar. Um pilar essencial. E porque ele evidencia muitas coisas. Porque ele evidencia princípios e valores de uma igreja, que é um compromisso com o ensino, com a prática da palavra de Deus. Então isso é uma coisa que... Quando alguém procura uma igreja, sabe? Me mudei, vou procurar uma igreja séria para eu congregar. Tu começa a olhar ali as características delas. Uma das características centrais de uma igreja é o compromisso com o ensino. E a escola dominical é um pilar do ensino numa igreja. Justamente. E assim, um detalhe também importante, Miguel,
quando você vai procurar uma igreja para congregar, você não é só preocupado com você ou com sua esposa, mas com seus filhos. E a escola tem essa característica, né? Todas as faixas etárias. E eu creio também, dentro dessa visão macro de escola dominical, que ela vai muito além da questão do ensino em si, mas da educação cristã e para além da educação cristã. Porque quando você observa, por exemplo, os grandes expoentes dos anos 1700, 1800, nós vamos falar de John Wesley, de George Whitefield, de John Knox, foram grandes homens que foram alunos da escola bíblica dominical. E quem foram esses homens hoje para a educação como um todo? Por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, grandes faculdades hoje... Sua relevância, né? Sua relevância Seu legado, né? Foram fundadas ou tiveram como alunos assim, os top 10 dessas faculdades, essas pessoas. Então, a escola bíblica dominical ela vai muito para além da igreja, Transcende, para as portas, ela transcende a questão religiosa, ela vai muito além, com certeza. Então, uma das perguntas assim que tinha colocado na pauta para conversar contigo era para fazer um diagnóstico assim da importância da escola dominical para uma igreja saudável, né? Então, assim, daquilo que a gente já está conversando aqui, só para conseguir fechar esse tema, o que tu acha assim da importância e função da EBD dentro de uma igreja, para que uma igreja seja uma igreja saudável? Olha, Miguel, não há igreja saudável sem o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus ela é que te mantém de pé e ela é que purifica o ser humano, né? A gente chega na igreja, me vem a ideia agora como se fosse desculpem a expressão, mas como se fosse aquele animal. Eu vou dar nome para o animal, um cachorro cheio de carrapicho, todo doente, cheio de sarna, e quando você chega ali, você chega no consultório veterinário. E esse consultório veterinário, através do médico veterinário, ele vai estar te tratando, te cuidando, te medicando, te alimentando. É isso que a palavra de Deus faz. Então, todos nós somos carentes, nós precisamos da palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que não há um justo sequer, todos são pecadores, todos somos pecadores, né? Então, nós precisamos dessa palavra para nos purificar e nos limpar. Então, para a igreja, claro que eu vou puxar brasa para minha sardinha, né? Mas para a igreja, se eu tivesse que escolher algumas reuniões importantes para a igreja, eu destacaria pelo menos duas: Escola Bíblica Dominical e Ceia do Senhor. Amém. Isso aí eu acho que aquela questão da citação ali que tu falou até é bem pacífico, né? Da questão bíblica, e ser essa a ilustração do questão veterinária, Jesus deixou bem claro em João 17, né? Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não tem outra ferramenta a nível de mundo e não existe o homem por si só produzir que vai produzir o que a palavra é unicamente capaz, né? E aí em todas as mazelas, e por isso que a Bíblia é a centralidade da igreja. A gente vê os reformadores trazendo isso novamente, que havia se perdido, e nós novamente precisamos reafirmar. Por isso, escola bíblica, né? Não é escola dominical, é uma escola bíblica. A gente define que o que vai ser estudado nessa escola... O dominical é só porque é do domingo, isso, né? Mas exatamente. O que importa é que ela é uma escola bíblica. Bíblica, fundamentada na palavra de Deus, sendo essa única ferramenta. E a gente sabe que o efeito da escola bíblica dominical e da Bíblia na vida do cristão, ela é do começo ao fim da Bíblia descrita muito claramente, né? A gente vai ver nos Salmos o que a palavra de Deus produz na alma da pessoa. Quanto a gente já conhece, tanto ministerialmente falando, de pessoas lidando com ansiedade e tribulação. Essa semana eu conversei com um menino que a gente até me mandou mensagem, e a luta do coração dele, ele toma medicamentos de altíssima intensidade há anos, e ele diz: eu estouro, eu não aguento, não aguento mais. Eu digo, cara, porque o que tu estás utilizando de medicamento alcança isso aqui, ó, que é palpável. Mas o teu problema é coração. E só tem uma ferramenta, e não é uma ferramenta humana, que é capaz de penetrar a divisão da alma e do espírito. Sim. Então, a escola bíblica é como tu falou, Santa Ceia e escola bíblica, acho que certeza, mas pensando agora especificamente em escola bíblica, é um dos poucos momentos que nós temos como igreja, como escola, onde que
pode tirar dúvida, você pode abrir. É mais ou menos o que tu vislumbra bem no começo da igreja, era isso, os cultos em casas. Era ministrado, mas havia aquela conversa, era o discipulado junto. Então, a escola bíblica, né? Isso. A escola bíblica, ela traz à igreja esse equilíbrio de doutrinamento escolar necessário e embasado na escritura. Que muitas vezes na pregação lá não acontece de forma tão palpável para o indivíduo que está ouvindo. Porque ele ouve, ele até entende uma certa medida, mas ele muitas vezes não sabe aquilo que a gente falou em outro episódio, que talvez vai ser lançado antes ou depois, a gente não sabe, mas que ele não sabe como aplicar aquele princípio de forma palpável na sua vida. E na escola bíblica, por ser um grupo menor, uma dinâmica um pouco diferente, há um interagir, tu desenvolve isso. Eu acho que a gente tem que avançar. E aí tu citou algo que eu citei em outro episódio com as meninas do departamento infantil, que eu em São Paulo tive experiências de grandes igrejas e de pequenas igrejas que tinham pessoas que escolheram aquela localidade ou aquela comunidade por um único motivo. Meus filhos são bem instruídos. Eu talvez não goste tanto de como a igreja, sei lá, a iluminação, o jeito, não vou com muita cara de alguns irmãos e tal. Mas eu tenho a convicção plena que os meus filhos estão sendo bem ensinados aqui e têm um currículo bem formado, bem bíblico, bem coerente. Então eu permaneço aqui. Isso. Então a escola dominical traz esse peso, traz esse fundamentalismo bíblico importante, coerente, e também traz uma didática para ter uma eficácia melhor nessa profundidade teológica. Uma coisa importante sobre a questão da palavra de Deus, que a importância dela para nós como igreja, porque, eu volto a frisar, todos nós somos doentes, né? Existe uma doença dentro de nós que chama-se pecado. E quem pode tratar só dessa doença é só o sangue de Jesus, é a palavra de Deus, ela que vai, ela pode nos purificar. E o André falando sobre isso, eu me lembrei de algo bastante interessante. Dentro de um centro de recuperação de pessoas dependentes químicos, você tem hoje cerca de, no máximo, 6% de recuperados. No máximo, a cada 6%. No máximo. Isso é uma média otimista, tá? E qual é o principal agente dessa recuperação? A prática da palavra de Deus. Então você encontra que fazem parte, né, do programa de recuperação dessas casas, no caso cristãs, né? Claro que os remédios que você precisa tomar por conta da debilidade do corpo, física, justamente, e a doença da alma. Então, quem é que vai chegar na alma? Quem é que chega na divisão da alma e do espírito? Palavra. Só a palavra. Então, a palavra, ela tanto te confronta, como ela também te conforta. Ela te dá uma esperança. Então, por isso que o viver a palavra, o praticar a palavra, ele é tão importante para a igreja e para a sociedade. É aquele adendo, aquela pincelada que eu dei de nós cristãos redimir isso, porque tem muitas... Citando o teu exemplo de clínicas, eu acabo tendo muito contato com dependente químico e acabei levando alguns aqui já em Itajaí. Não em Itajaí propriamente, levei em outras localidades, mas eles são aqui de Itajaí. E a última que eu fiquei um tempo lá. Eu sou de falar com qualquer um, vocês sabem. E aí fiquei conversando com vários ali, funcionários, e aí conversei, vamos dizer, com o coordenador geral naquele momento, ex-dependente, estando ali. E o que me veio na mente, muito claro, depois de estar uns 45 minutos conversando com vários ali, há pouco envolvimento de pessoas que não têm a fragilidade na área da droga em viver nesse campo missionário, e como seria importante, trazendo para a escola bíblica, desenvolver uma escola bíblica, porque o que eles têm hoje, mesmo nas clínicas cristãs, são fagulhas. São muito pouco daquilo que é essencial para a transformação deles. Entendeu? Então, trazendo aí para... Como deveríamos ser mais relevantes, inclusive com o uso da escola bíblica, em alcançar essas diversas localidades. Quem sabe seria até um projeto. Né? É interessante. Justamente, você falou um ponto-chave para esses lugares, porque a gente atua aí sempre, faz parte da diretoria de um centro de recuperação, e existe sim essa lacuna muito grande em relação ao ensino da palavra de Deus. E isso aí é fato. E quem sabe aí, no futuro próximo a gente pode estar implantando um negócio desse nesses lugares. Maravilha. Tratando a escola bíblica dominical,
como departamento de ensino, se fosse fazer uma correlação de ensino bíblico, e aí aqui a escola dominical tendo uma participação muito importante, e crescimento da igreja. O que tu consegue fazer essa correlação de ensino, investimento em ensino, dedicação em ensino versus crescimento de igreja? E aqui o crescimento, logicamente, a gente subdivide tanto em crescimento espiritual quanto crescimento numérico. Miguel, eu dividiria isso em duas partes bem distintas, né? Por quê? Você tem hoje um crescimento... Vamos pegar um panorama Brasil. Você tem hoje 60 milhões de cristãos. Certo. Ok? Só que quanto desses 60 milhões de cristãos estão fundamentados na palavra de Deus? Esse é o primeiro ponto. Eu creio assim, num crescimento talvez não tão exponencial das igrejas, ok? Que são fundamentadas na palavra de Deus. Por exemplo, você tem uma escola bíblica dominical forte, todos os domingos de manhã, um grupo muito bom de irmãos, sei lá, hoje nós devemos ter aí, em relação a membros ativos da igreja, algo em torno aí de 20% alunos da escola bíblica dominical, você deve ter. Então, o que talvez nos falte é uma abrangência ou explorar um pouquinho mais a escola bíblica dominical como um agente de evangelismo para a igreja, para o crescimento da igreja. Talvez nos falte isso aí. Eu creio num crescimento, mas um crescimento sólido. À medida que as pessoas estão participando dos cultos de ensino, principalmente da EBD, da Escola Bíblica Dominical, elas vão se fortalecendo na sua fé, vão entendendo o seu papel como cristão dentro da igreja e principalmente dentro da sociedade, e à medida disso aí a igreja vai tendo um crescimento, e posso até arriscar dizer um crescimento sustentável. Sustentável. Por quê? Porque aquela pessoa que recebe o ensinamento, que é cheia do Espírito Santo, que tem o discernimento da palavra do Senhor, ela vai crescendo e outras pessoas vão crescendo junto com ela. Eu creio num crescimento assim, através do ensino. Tem essa tua fala da questão do número de cristãos evangélicos, né, no Brasil. Eu, infelizmente, e eu vou explicar essa minha fala, eu não vejo com bons olhos, eu fico triste quando eu vejo. Não, eu vejo com péssimos olhos. Porque, tipo assim... não é nem elogio, na verdade, hoje, né? Porque tu fala assim, não, mas Miguel, tu fica triste, e o Brasil tem 60 milhões de cristãos. Não, desculpa, nós temos 60 milhões de pessoas que informaram o BGE que são cristãs. Que no entendimento delas, elas se identificam como cristãs. Porque se a palavra de Deus vai nos dizer que o cristão, onde ele está, ele é sal e luz... Não, desculpa, Miguel. O cristão, 60 milhões de cristãos, não. 60 milhões de evangélicos. Então, aí a gente abre um pouquinho mais a lacuna, né? Sim, então, sim. Cristãos evangélicos. Cristãos então, evangélicos. Eles devem ter uma convicção de fé um pouquinho mais do que qualquer outro cristão. Qualquer outro justamente. Católico. Só que assim, a palavra vai dizer que nós somos sal e luz. Bom, o sal, ele tem que salgar. A luz tem que iluminar. E aí, quando a gente pega os números do nosso país, criminalidade, drogas, aborto, eles não diminuem. Justamente. Pelo contrário, muitos deles aumentam. Então, assim, se 60 milhões levantam uma bandeira de cristãos evangélicos, nós estamos fazendo nosso papel. Não, com certeza, Miguel. Eu creio que há uma deformidade muito grande no nosso coração. Eles não são alunos do EBD. Não, e outra coisa, eles não são aquele número 3 lá do quadrinho que o pastor Ebenezer Bittencourt, ele desenhou para nós ali na escola de obreiros, entendeu? Então, eles não estão sendo relevantes para a sociedade. Eles não, né? Vamos nos incluir, né? Nós não estamos sendo, né? A partir a gente tem uma pregação do... Rapaz, eu esqueci agora o nome dele. Mas ele fala assim... Ele entra nessa seara e ele uma hora fala assim, mas peraí, não vamos longe. Responda para você mesmo. Qual foi a última pessoa que... Não é que você conseguiu levar para a igreja. Eu não vou falar que você conseguiu levar. Mas qual foi a última pessoa que você convidou? Por mais que ela tenha dito não. Exatamente. Quando foi... Pega no calendário aí a data
da última pessoa que você convidou para ir na igreja? Ou qual foi a última data que você sentou com uma pessoa e teve uma conversa sincera sobre o evangelho e evangelização? Aí, responda para você mesmo. Entende? Porque às vezes ele trata nessa ministração que às vezes a gente diz assim, não, o meu testemunho prega o evangelho. Olha, às vezes tu tá achando que tu tá com um excelente testemunho, só que isso Tá aí, feia a situação. Eu me Isso aí preocupo não- muito com isso. Essa questão do teu E o né? testemunho, ele... Cara, não tem como fugir, não só do tu apresentar, mas tu precisa falar. Ó, Jesus disse que teria que alguém que falasse. Justamente. Então, essa é uma justificação barata de o cara ficar na omissão e no conforto Isso dele. aí. É ele uma pode balela. ser uma ferramenta, a pessoa Claro. pode e tal. Não, é pra comprovar aquilo que tu fala. Sim. Mas tu não pode deixar de falar. Claro. Entendeu? Agora eu tenho uma pergunta aí. Ela não tá no script, então te prepara. Não dá tempo, né? Mas é que eu tava pensando aqui. Como fazer com que a gente desenvolva um projeto de escola bíblica contextualizado com a necessidade da nossa igreja, sendo que nós usamos um material padronizado? Perceba, eu penso isso porque eu tenho... Eu creio que todos os indivíduos que crescem no conhecimento da palavra, não me vangloriando, eu tive o privilégio de estudar em uma boa escola, tu também teve, e boa escola dizendo biblicamente falando. E a gente, naturalmente, conforme tu cresce no conhecer a palavra, o amor por essa palavra e o amor por falar dessa palavra, eles são proporcionais. Cresce o conhecimento e o conhecimento piedoso, o conhecimento devoto, por amar e querer viver essa palavra. Automaticamente cresce o teu desejo de falar dela, certo? E aí, tu vê que... citando aí, claro, a gente usando o nosso cálculo rápido mental aqui, 20% da nossa igreja participa disso. Ou seja, são 20%, dizendo que esses 20% têm esse comprometimento, que estão desejosos em crescer na palavra, estão avantes e amando piedosamente, buscando vivê-la a ponto de ensinar a outros. Aí nós pegamos o material, que normalmente ele é padronizado, engessado para um único contexto, porque não é pensado. E aí a gente não vê as necessidades dos nossos setores. Por isso que às vezes eu acho que pode inviabilizar esse encorajamento desses irmãos fazer. E aí eu vou só citar mais um exemplo específico. Eu me sinto encorajado todos os dias, incomodado por Deus, a conhecer os meus vizinhos e todos aqueles que Deus me dá, a ter algum tipo de contato, para de alguma forma. Vou citar um exemplo. Ontem à noite aconteceu, em casa. Eu cheguei em casa tarde daqui, cheguei ali, tô de encontro, eu não vou citar o nome para não ter problema nenhum, mas com um vizinho meu, e eu ouvi falar com a minha esposa de umas irmãs que ele já foi da nossa igreja, mas se machucou muito. Não tem nada mais de conhecer a Cristo, ele vive uma vida, olha, diante do que eu conheço, um cara trabalhador e tal, tudo certinho, né? Mas assim, não conhece a Cristo, não tem relacionamento com Cristo. E ontem à noite ele passou por mim e eu já estava incomodado fazia um tempo, só que eu sempre faço amizade com ele, sempre converso, sempre cumprimento. E aí chegou ontem à noite e disse, quando é que tu vai fazer uma visita lá para nós na igreja? Ele parou assim, ele estava com o cachorrinho dele, ele parou, o Juliano falou assim, qualquer dia desse eu vou lá assim. Aí eu disse, não, vai ser muito bom te receber, tá bom? Aí eu disse, mas tudo certo com o senhor? Tudo certinho? Tá bem de saúde? Tal. Ele disse, não, tô. Eu disse, e bastante serviço. Ih, rapaz, tô trabalhando até... Olha, ontem eu trabalhei até 5h30, hoje já fui até as 6. Eu disse, tu tens que cuidar. Tu tens que cuidar porque cada vez mais vão requerer, tu tem que delimitar um tempo. Senão eu chego estressado em casa, não desfruto nada e tal. Aqui eu já peguei um gancho, eu preciso falar mais de Jesus para ele, eu preciso mostrar para ele que Deus tem provisão para ele, além de ele trabalhar igual escravo do trabalho, porque o trabalho serve para nós, não nós servimos o trabalho. Preciso pregar o evangelho. Então perceba que o que nos move a isso esse conhecimento bíblico piedoso nos levou a isso. Aí nós pegamos umas escolas bíblicas que muitas vezes não estão... não é que elas não são boas, que não tem conteúdo bom e adequado, mas que não é contextualizado para a necessidade daquele corpo local. Isso não seria algo que a gente tem que repensar e se mover de forma mais intensa para que isso seja uma ferramenta mais eficaz no contexto nosso, para que esse alcance missional seja real? Bom, André, eu acho que a tua pergunta ela foi muito legal, mas eu gostaria de definir a minha resposta em duas palavras, né?
A primeira nós não temos problema com a palavra de Deus, ok? Ok, perfeito. Perfeito. Eu vou usar um exemplo agora, a nossa lição de amanhã. A nossa lição de amanhã fala sobre a responsabilidade é individual, ok? Qual é o texto tema da nossa escola bíblica dominical amanhã? A alma que pecar, essa morrerá. Ponto. Então é o seguinte, a Bíblia está nos ensinando nessa escola de amanhã que, claro que quando for passar esse podcast vai estar... Não necessariamente vai estar, mas tudo bem. Mas ela está dizendo o quê? Que se eu pecar deliberadamente, sabendo que existe um Deus que vai me cobrar por conta desses pecados, eu vou ser condenado. Mas se o André ou se o Miguel sabe que eu sou pecador e sei que existe um Deus que vai me cobrar por conta desse pecado e não falarem dessa cobrança para mim, nós seremos cobrados. Vocês vão ser culpados. Mas de qualquer forma, eu vou ser condenado também. Ponto passivo. Aonde está, quem sabe, a nossa falha nisso tudo? Na estratégia. Só que da estratégia eu vou mudar. Eu vou falar na palavra didática. É como nós aplicamos esse ensino na escola dominical. Tipo assim, a tal ponto que o meu aluno que está me ouvindo no domingo de manhã, o meu aluno de 90 anos, o meu aluno de 60, de 40, de 50, o meu aluno de 20, o meu aluno de 15 anos, o meu aluno de 13 ou a criancinha de 6 anos de idade. Como é que eu vou transmitir essa mensagem para eles, a tal ponto que chegue no coração, eles recebam, eles tenham esse conhecimento e esse coração ele possa borbulhar na vida dessas pessoas, desses cristãos que recebem esse ensinamento e vão chegar até os outros e poder ensinar, olha, existe um Deus que não aceita pecado, não tolera pecado, só que ele perdoa. Como é que eu vou fazer isso? Se tu me permite, entrando nesse tema. Domingo passado, eu ministrei aula para os jovens na nossa congregação e o tema falava sobre lideranças femininas na Bíblia. E abordava a questão de exemplos de liderança feminina, princípios e tal. Só que no último ponto lá, ele falava sobre a questão do feminismo, uma defesa contra o feminismo. E aí, o que eu fiz? Quando a gente pega ali a lição, e não que o que está escrito na lição esteja errado, o ponto não é esse. Graças a Deus, pelo menos das lições que eu já participei, 99% delas são coerentes com a palavra de Deus. Às vezes tem algum conceito ali e tal, que a gente, como professor, também tem que ler e filtrar, se caso às vezes passa numa edição, alguma coisa assim, alguma coisa meio dúbia, mas a gente tem que fazer esse filtro. Mas assim, eu entendi que a melhor forma de tratar aquele tema era pegando o princípio que aquele tema queria trazer, o objetivo geral daquele tema, até ler algumas questões que estavam escritas, mas trabalhar ele de forma diferente. Porque eu entendi na produção da aula que para aquele público que eu estava dando aula, eu acredito que eu atingi um resultado maior, mais positivo, mais claro, e mais instrutivo para aquela turma, para aquela classe. E aí entra a questão que tu comentou da metodologia, da forma como tu vai ministrar a lição. Logicamente que se tem uma lição, tu precisa segui-la, né? Só que eu entendo que, eu não sei se tu concorda comigo, também depende muito da classe que você está ministrando, mas que a lição ela vai nortear a aula. Mas cabe também ao professor estudar, esmiuçar aquela lição e a aplicação daquele tema, dependendo do tema que for, ele achar a melhor metodologia para fazer. Inclusive, também, de acordo com o andamento da aula, tu pode pontuar algo mais e outro se tornar breve, porque é um ponto consenso de todos. Claro, então. Sim. Até eu penso assim, que a lição em si, ela vai te dar, ela te dá um norte de como você seguir. Mas você colocar os adendos ali, essa é a função do professor. Porque se for só a lição, ele só vai ler o que está ali nele. Logicamente, uma outra coisa, essa questão do método ou da didática, por exemplo, eu não posso me apresentar para uma classe de adolescente de terno e gravata, dando aula.
Já vai quebrar. É um Não, ruído mas muito quem grande. Vai Cara, criar uma barreira, né? Eu como professor, eu já sou careca, eu vou dar aula para os adolescentes. Eu já tenho cara aí, né? Já, entendeu? Então, corpinho de 70 com cara de 80, pô. Não dá certo. Entendeu? Enfim. Mas eu creio que, André, assim, no meu ponto de vista, voltando para a tua pergunta e para do Miguel, eu acho que o nosso grande calcanhar ou tendão de Aquiles, onde a gente precisa melhorar, que não há nada que esteja tão bom que não possa ser melhorado, é a questão da estratégia. Nós precisamos melhorar sempre a nossa estratégia, até porque o nosso público ele vai mudando pelo menos a cada 4 anos. Por exemplo, hoje, os adultos de hoje não vão ser os mesmos adultos com mentalidade daqui a 4, 5 anos. Vão ser diferentes. Então eu preciso ter uma pegada diferente. E olha que com a caminhada assim está sendo ainda mais curto esse prazo, né? Justamente. A tecnologia, o avanço de informação. Você pensa assim, então daqui a 15 anos, quem vai ser o meu público? Vai ser a tua menina, a Bela. Daqui a 20 para Jesus anos. voltar antes. Daqui a 15 anos, daqui a 20 anos vai ser o Bernardo. Daqui a 25 anos vai ser os filhos do Cadu. Entendeu? Então, eu preciso pensar nisso. Eu tenho que ter, eu preciso, e além do mais, assim, ó, nós precisamos, inclusive, eu vou comentar um pouquinho depois sobre os projetos, né? Eu creio que a gente vai falar um pouquinho sobre isso aí. Nós precisamos capacitar os nossos professores em relação a isso aí. Temos que capacitá-los. Por quê? Ali na Escola Bíblica Dominical, você tanto está falando para um doutor, um pós-doutorado, quanto está falando para um irmão que mal terminou o ensino fundamental ou sequer sabe ler. Então você precisa ter uma linguagem que alcance a todas essas pessoas. Como Cristo fez, né? Justamente. Cristo foi especialista, né? Né? E aí agora, o máximo, voltando, né? Acho que talvez a máxima lá, é esse o poderio da palavra. Porque a exposição da palavra, ela alcança qualquer um. Porque ela vem de um Deus que é transcendente, mas também é imanente. Então essa palavra, ela tem poder de alcançar alguém que conhece muito, mas anseia pelo esse Deus, tanto quanto aquele leigo, que também precisa. Eu lembro que na teologia sistemática eu tive essa indagação com o professor, e ele falou, qual seria a diferença entre um adulto chegar a Cristo e uma criança? Qual é vamos dizer, o mais difícil ou o mais fácil? Qual é vamos dizer assim, as ferramentas? Ele falou, o mais difícil ou o mais fácil não tem, porque na verdade os dois precisam de uma obra primariamente do Espírito Santo. Sim. Então, a distância em si não importa a faixa etária, porque a mensagem ela é capaz do Espírito Santo pode transformar. Exatamente. Claro que nós não podemos abandonar o que cabe a nós. O interessante é que assim, o nosso maior obstáculo, eu penso que um dos grandes obstáculos da humanidade, qual é que é? É a comunicação. E tu falando agora que eu me lembrei o seguinte, quando eu estava preparando o meu TCC, primeiro TCC, o meu orientador disse assim, Juliano, cuida com a comunicação. Porque quem vai ler o teu trabalho de conclusão de curso vai ser o doutor lá que vai te avaliar, vai ser a banca, mas também vai ser a pessoa que nunca nem sonha o que é o ativo ou o que é um passivo. Então, você precisa cuidar com a tua comunicação. Então, eu creio que é onde nos falta um pouco essa vamos lá, habilidade ou capacidade de comunicar melhor a palavra de Deus. Aquilo que em homilética, né, de teologia a gente aprende. Isso. Eu lembro que o Davi Murray, ele cobrava muita gente, muito. Ele disse assim, o Espírito Santo vai fazer a sua obra, mas tente remover todos os ruídos que nós mesmos produzimos, que nós é que atrapalhamos mais. Né? Aí ele falava de mão no bolso, ele é perigoso, porque se tu bota a mão no bolso, uma hora tranca. Ele falou, eu já tive experiência com um seminarista, foi pregar aqui, e na hora de ele ter que tirar travou, e ele ficou assim, puxando a mão, acabou com a pregação dele, ninguém mais lembrava da mensagem. Então, tirou a atenção. Né? Pregador mão no bolso. Então isso é interessante, exatamente, esse é o nosso maior desafio. Isso é muito louco, eu vou dar 2 exemplos rápidos. Tem um testemunho que é até conhecido, eu não lembro o cara, mas é um testemunho que é conhecido, que ele foi numa igreja e tinha uma pessoa que era da igreja que ele tinha um problema de fala muito grande. Ele não era mudo, mas ele tinha um problema de fala, de cognição muito grande. Embora ele tivesse todo a sua consciência funcionava, mas ele não conseguia se expressar, assim, tinha um problema de fala.
E ele conseguia falar somente uma palavra. Aleluia. Ele só falava aleluia. Quando você tentasse falar qualquer outra coisa, ele não conseguia travar. E o testemunho dele é que ele foi no culto, ele era... não lembro se ele era ateu ou não, mas ele não, era meio cético assim com relação às coisas espirituais, de Deus e tal. E ele diz que a pregação toda não mexeu com ele. Mas toda vez que aquele cara falava aleluia, o testemunho dele era como se uma flecha entrasse no coração dele. Toda vez que aquele cara falava aleluia, com aquele jeito meio travado, uma flecha entrava no coração dele. E ele falou que ele foi para casa dormir, ele não aceitou a Cristo naquele dia, ele foi para casa dormir e ele ouvia o aleluia dele como se fossem pingos que caíam assim, aleluia. E era a voz daquele cara. E ele falou que enquanto ele não voltou para a igreja e não aceitou a Cristo como Salvador, ele não parava de ouvir a voz daquele. É o Espírito Santo agindo, uma forma sobrenatural. E agora eu vou dar um testemunho meu. Eu já cristão, na igreja, não sei se eu já estava trabalhando com liderança de jovens e tal, buscando viver uma vida mais próxima possível da palavra de Deus, formatando meu caráter. E estávamos, acho que inclusive numa escola bíblica, um seminário de escola bíblica, estava o pastor Enoque Vieira. E no meio da sua palestra ele falou uma frase simples, só que aquilo entrou também como fosse uma flecha. Ele falou assim, olha, muito mais importante de termos uma vida cheia de dons espirituais é ter uma vida que foi tratada, um caráter tratado pelo Espírito Santo. E aquilo, quando ele falou aquilo, uma frase talvez corriqueira, que talvez eu já tivesse ouvido outras vezes. Mas na hora que ele falou aquilo entrou na minha mente, Foi um start, né? E aquilo, tanto que até hoje eu lembro, assim, quase eu consigo visualizar a cena dele falando. Entrou na minha mente de um jeito que mudou. Eu comecei mudou algumas coisas, assim, alguns caminhos, algumas formas de algumas coisas que eu estava buscando, eu mudei. Porque fez eu, sei lá, rever todos os princípios, alguns princípios e conceitos que eu tinha na época. Então, assim, o Espírito Santo, ele age na nossa vida através do ensino. Claro que nós temos de uma forma sobrenatural, um ato exclusivo dele, uma ação exclusiva dele. Só que nós, responsáveis pelo departamento de ensino, escola dominical e professores, temos a nossa parcela de responsabilidade. Com certeza. Ok? É que nem chegar o professor que vai dar uma aula de escola dominical, reúne-se a igreja, reúne-se um grande grupo, e o cara abre a revista na hora para dar aula. Naturalmente, pode até ser que ele seja uma pessoa muito instruída, com uma boa retórica, ele consiga fazer uma boa aula, só que assim, o propósito por trás da aula requer que ele tenha um preparo, que ele tenha um compromisso com a escola, com os irmãos que estão indo lá assistir aquela aula. Então, eu até vejo assim como o que a gente pode melhorar na escola dominical, e aí nós estamos falando da igreja como um todo, esse entendimento de compromisso com a escola. Porque às vezes pode ser um sentimento até errado meu, eu percebo que existe em certo ponto um descaso? Não sei se chega a ser um descaso, mas não dá o grau de importância que é necessário. Não sei se tu, em alguma situação, tu já percebeu isso. Muito, né, Miguel? Muito. Graças a Deus, pelo menos ali na sede e na grande maioria das nossas congregações do campo, quando o professor ele assume, no caso ali o púlpito, né, para iniciar a sua aula, na leitura bíblica ou na sua introdução, a gente já percebe se ele está com domínio da lição ou não. Né? Então existe sim essa falha, esse desagravo, até posso dizer assim, porque na verdade isso é inaceitável, né? Porque o professor ele tem o tempo de preparo, ele tem o tempo de busca. Por exemplo, eu não consigo dar uma aula de 1h15, 1h30, sem pelo menos 4 horas de estudo. Eu não consigo. Isso é uma cobrança pessoal minha. Eu não consigo estar na frente da igreja, assumir ali a aula e poder falar alguma coisa com uma mínima propriedade possível do assunto, sem estudar no mínimo 4 horas. Acho que seja um assunto que tu já tenha se debruçado. Revisitar. Na verdade, assim, eu não sei se eu posso falar isso, mas eu acho que
é uma vergonha interna minha. Eu assumi, é um temor piedoso, né? Justamente, a palavra correta, é um temor. Diante de Deus, de estar ali com a igreja, que é a noiva do Cordeiro, comprada pelo sangue de Jesus, as pessoas estão te ouvindo, e as palavras que você diz ali, elas vão ecoar na eternidade, entendeu? E você chegar ali numa escola sem preparo. Uma coisa é você estar despreparado por omissão, por negligência, a outra coisa é você estar despreparado por falta de conhecimento. São coisas muito distintas aqui. Talvez o irmãozinho lá de uma congregação do interior de Itajaí, às vezes não tem tanto acesso como nós temos aqui. Plataformas de internet, de livros, bibliotecas. Mas é onde vê a ação do Espírito Santo. Porque ele não é omisso no que cabe, o que ele tem de ferramenta, e aí o que falta nele de acesso, o Espírito Santo se torna o seu provedor, entendeu? Aí as palavras, mesmo que simples, elas alcançam o alvo no coração. Quando fala disso, eu me lembro da história de conversão de Spurgeon. Justamente. Spurgeon tornou com uma igreja que estava tendo um nevoeiro, uma chuva, uma tempestade enorme. O diácono da igreja percebeu que da onde o pastor viria, ele disse, ele não vai conseguir chegar a tempo por causa da tempestade. Spurgeon entra na igreja para se abrigar. Ele vai lá e inicia o culto, porque deu o horário. Ele faz uma leitura simples e uma explanação mais simples ainda de Isaías 42. E aí Spurgeon aceitou a Cristo. Talvez tenha sido a única pregação da vida daquele homem. E ele foi o que Deus usou para salvar um dos homens que mais contribuiu com o evangelho. E aí perceba que não era o papel dele, ele era para chegar a esse ponto, ele era um indivíduo já comprometido, tinha sua vida devocional, conhecia a palavra, e naquele momento não foi omissão, foi uma necessidade. Assim como todo obreiro acontece muitas vezes. Assume aí porque eu tô ruim, mas aquele obreiro, ele tá estudando em casa, ele não estudou para pregar. Vida com Deus, é uma coisa. E aí, voltamos, a escola bíblica, ela forma obreiros que terão essa percepção, ou pelo menos esse é o alvo que a escola bíblica tem, de levar homens e mulheres cristãos a entender a importância do estudo da palavra, da dedicação, enquanto dependente do Espírito Santo para que a obra ali aconteça. Maravilha. Sim. E agora vamos para você. Projetos futuros, isso aí. EBD. 2022 eu acho que já estamos na reta final, né, Juliano? Mas assim, pensando no ano que vem, tem novidades, o que tu traz de novo para nós aí? Bom, 2022 ele foi, na verdade, esse período pós-pandemia ele veio sendo para a gente assim, eu creio que uma fase de adaptação, de readaptação, talvez, né? Acho que seria a palavra mais que se encaixa. Mas os números da escola dominical, assim, em Itajaí, eles vêm numa crescente, e graças a Deus por isso aí, pela equipe que nós temos, né? Nós temos aí uma equipe muito boa trabalhando não só na sede e na coordenação, mas em todo o nosso campo. E temos alguns projetos para 2023, e um deles é a formação continuada. Na verdade, é uma retomada, né, desse projeto, que isso já aconteceu em numa outra gestão, e eu acho isso de uma necessidade muito importante, muito grande. Só que o detalhe é que dentro dessa formação de 2023, essa retomada na formação continuada, nós queremos implantar justamente aquele que eu falei, a questão do calcanhar de Aquiles nosso, nós queremos implantar a questão da didática, de capacitar o professor a ensinar. Às vezes nós temos pessoas que sabem muito da Bíblia, que sabem muito sobre as doutrinas bíblicas, os que sabem, em detalhe, pregar muito bem, só que não sabem ensinar. Não tem, às vezes, a questão didática, ou não sabe a pedagogia, ou não sabe ali a homilia para o ensino. Então, essa é uma matéria que nós queremos implantar aí logo, com certeza vai ser a primeira matéria da formação continuada. Então esse é o primeiro projeto que a gente tem. Vai ter uma formação continuada no ano que vem para professores de EBD. Sim, todos os professores. E será o que ser mensal? Não, a nossa proposta, Miguel, vão ser pelo menos 3 disciplinas, e uma delas vai ser, então, as 3, né? A primeira é pedagogia e didática, a segunda, bibliologia, e a terceira, panorama do Novo Testamento. Eu gostaria de tentar aplicar panorama do Antigo Testamento.
eu gostaria de aplicar também ao panorama do Novo Testamento ainda em 2023. Eu não sei se nós vamos ter espaço na agenda, porque como vai funcionar a formação continuada? Nós vamos dividir o campo em polos, para não fazer tudo num lugar só, até por conta de acessibilidade, de deslocamento dos irmãos. Nós vamos ter em março, em julho e em novembro. São 3 formações continuadas durante o ano, e nessas 3 formações nós vamos ter 4 polos funcionando instantaneamente, simultaneamente. Obrigado. Durante esses 3 momentos da formação continuada. E aí nós vamos ter os professores fazendo um rodízio dessas matérias para que todos sejam, no caso em 2023, alcançados pelas matérias de pedagogia didática, panorama do Antigo Testamento e bibliologia. Então esse é o primeiro projeto, que eu acho que vai ser algo bastante interessante. Vai ser benção. Aí seria um final de semana? Não. Nós vamos fazer num dia de semana, até por conta da nossa agenda, que ela está bem sobrecarregada. Né? Inclusive, uma mudança da nossa agenda, que vai corroborar com a Escola de Obreiros, com certeza vai ser o seminário da Escola Bíblica Dominical, junto com o EBOL. Vai ser integrado? Nós vamos integrar. Estender um pouco mais o tempo, né? Entendi. Mas vai ser integrado. O segundo, nós discutimos aqui ainda há pouco, vai ser o Adcast da EBD. Então nós vamos estar aqui apresentando, dando um panorama geral das lições de adultos, de jovens e adolescentes. Nesses podcasts aqui, comentando sobre o tema de cada lição, ou o tema trimestral da revista, que eu acho que é bastante importante para dar um feedback para as pessoas e animar os irmãos a estarem participando da nossa escola dominical. E o terceiro projeto que nós temos em mente, eu gostaria de ter feito esse ano, mas não consegui fazer, é o Good News EBD. O que é o Good News EBD? Tu deve lembrar, o Mano e o Cadu deve lembrar dos impactos missionários. Só que nós vamos fazer esses impactos não fora, né? Agora a proposta é fazer dentro da nossa cidade. Qual é o nosso objetivo principal? Atingir as crianças. Então, equipe de professores da EBD vai para a rua com os bonecos, fazer aí todo aquele trabalho de convencimento e levar bala e trazer a criançada para a rua. Num determinado momento do dia, nós reunimos as crianças na igreja, num local apropriado. Aplica-se, então, com didática a reunião infantil ali para eles. Depois nós reunimos o grupo de casais e, ao final, ali um café, um lanche, depois um culto evangelístico para poder alcançar, né, pessoas. Fazendo também, Good News Boas Novas EBD. Né? Então, a ideia de Boas Novas é a questão do evangelho, né? Levar o evangelho de forma ensinável para as crianças, para as pessoas. O nosso foco inicial são as comunidades carentes de Itajaí. Legal. Seria, a princípio, um projeto com periodicidade ou vai ser programado de acordo com a disponibilidade? Olha, Miguel, eu não tenho datas ainda, mas nós vamos, pelo menos um em 2023, a gente gostaria de fazer. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando eu estava no seminário, a gente fez muito isso. Muito. E talvez, não necessariamente só uma pergunta, mas talvez uma ideia, não necessariamente para 2023, mas a longo prazo. A gente fazia muito, pegava uma tarde, umas 2 horas, e a gente conseguia disponibilidade em algumas escolas. Então nós íamos com o grupo de seminarista para lá, um grupo legalzinho, e aí o que era promovido? A gente primeiro chegava lá e fazia os quebra-gelo, fazia aquelas danças de boneco, pra levantar, esticar os braços, faz cosquinha no amigo, faz um monte de brincadeira para dar aquela quebrada. Depois a gente promovia um tipo de teatro evangelístico, e por fim, às vezes mudava um pouco a liturgia, mas em resumo era isso. Por fim, cada um de nós saía com o cubo mágico, que a gente chamava. Tem aqui no Brasil, na época não tinha, creio que agora já deve ter, até no Mercado Livre, mas antes não tinha, a gente encomendava dos Estados Unidos, e já em português. Ele é um cubo que tu vai girando ele fala do evangelho, então da morte e ressurreição de Cristo. Então para as crianças, aí fazia pequenos grupos, ficava 4, 5 crianças, cada seminarista ou cada jovem, cada adolescente, sentava com um grupo de 4, 5 crianças, e agora com aquelas imagens, e eles olhando aquilo lá e virava, a gente pregava de forma mais pessoal o evangelho, explicava para eles, via o que tinha de dúvida e perguntava se tinha algum interesse de aceitar Cristo. Entendeu? Acho que uma dinâmica interessante para se conseguir fazer disso é uma ideia, né? Só para complementar isso. Interessante, a ideia é legal. Tudo que for para somar e ampliar o nosso leque de atendimento
a igreja e também o foco evangelístico, né? Porque às vezes a gente tem a ideia da escola dominical é o ensino só para os crentes. Nem não. Na verdade, a escola dominical é uma grande ferramenta de ensino, né? O propósito inicial da escola foi esse, né? Exatamente. E o tema, né, a proposta da igreja para o próximo ano, o tema é chamados para servir. Servir, então acho que a gente vai encaixar bem nisso aí. Então, maravilha, maravilha. Isso aí. Fechou? E outra coisa, chamados para servir, e uma coisa legal, né? Que a igreja, ela experimenta de maior comunhão, paz, no exercício de servir. Acho que essa que tem sido a maior dificuldade nas igrejas, que há muita contenda, muitas vezes, muita divisão, é porque cada um quer ser servido. Agora, quando todos movem a servir, principalmente os de fora, essa comunhão ela vai ser necessária e natural. Entende? Então, acho que, sem dúvida, a escola vai ter um papel fundamental aí para o ano que vem, para que essa visão de servir possa ser dado o primeiro pontapé para desenvolver essa cultura novamente. Talvez a gente está vivendo em um mundo cada vez mais self-service, né? Se serve a si mesmo, eu me sirvo, é só para mim e ponto final. Que se exploda o mundo, e a igreja tem esse papel fundamental em mostrar que a igreja, assim como o seu mestre, não veio para ser servido, mas para servir. Eu acho que, sem dúvida, com esse projeto aí, com mais que Deus vai dar a cada departamento, a gente vai alcançar esse objetivo para a glória de Deus. Sim. Eu creio que a gente tem uma área muito grande de trabalho, né? A sociedade, o mundo em si, ele é carente da palavra de Deus, e a igreja como um todo, né? Não só a escola dominical, mas todos os departamentos da igreja, eles têm uma função preponderante, fundamental na igreja, de anunciar, de evangelizar, de trazer as pessoas para perto, e falou aquilo que você falou, né? É envolver, porque à medida que eu vou envolvendo as pessoas, que digamos, nós vamos delegando funções ou trabalho para as pessoas dentro da igreja, você não vai ter tempo de ver o cabelo do Miguel que está desarrumado, ou a minha falta de cabelo, que tem bastante, ou a magreza do André, ou sei lá o que mais, entendeu? Nós vamos estar envolvidos, nós mudamos o nosso foco. Né? Achei legal que eu li uma vez uma frase muito interessante que dizia assim, olha, a nossa cabeça, ela vira para onde os olhos estão focados. Então, ou seja, o nosso pensamento ele vai estar focado onde os nossos olhos estão. Se o meu olho está focado nas coisas que eu preciso fazer em relação à sociedade, se eu preciso servir, a minha mente vai estar ocupada com aquilo ali. Então, acho que isso que é interessante, essa é a pegada, é um novo tempo que a gente tem, oportunidade, o evangelho está aí, a humanidade precisa e a gente tem para trabalhar. Isso aí. Benção. Maravilha. É isso? É isso, né? Então, tá Hoje bom. Concluímos, pelo menos a primeira entrevista com primeira, o pastor Juliano, né? Vão ter outras oportunidades. Sem dúvida, para a gente conversar outros temas, vai ser bênção. Legal. Muito bom tê-lo aqui com a gente e continue sendo essa bênção, esse homem de Deus. Eu conheci um pouco quando era pequeno, mas tá podendo trabalhar com o senhor, né, com o Juliano, com o pastor Juliano, com o Miguel, com o Cadu, com o Mano aí, tem sido muito bom. São 2 anos desafiadores que a gente tem passado. Muito. Mas são 2 anos que a gente tem experimentado no meio desse servir, desses desafios. Pelo menos eu percebo um crescimento da nossa unidade e o vislumbre da graça em usar das nossas vidas para alcançar outros e ser bênção para outras vidas. Acho que isso é, sem dúvida, reconfortante e encorajador. Bom, eu só tenho a agradecer também o convite, o tempo que vocês tiveram aqui comigo. A gente com certeza está à disposição e já quero deixar um convite aos nossos participantes, internautas. Já tem um nome para quem assiste podcast, não? Podcasteiros. Os podcasteiros, então, aí, todo domingo pela manhã, nós temos 50 congregações que ministram as classes da Escola Bíblica Dominical. Tem classe para adulto, tem classe para jovem, para adolescente, pré-adolescente, para criança. Nós estamos à disposição. Procure uma igreja Assembleia de Deus ou não tem Assembleia de Deus aqui perto da minha casa, vá numa outra igreja que pregue de fato a palavra do Senhor e com certeza você vai ser alimentado. A palavra de Deus é a única que pode e vai transformar a sua vida como um todo, tá bom? Deus abençoe, obrigado pela oportunidade. Tamo junto. Finaliza aí contigo agora. Agradeço então meu amigo Juliano, nosso amigo, nosso pastor e é isso aí, o convite está feito. E não perca a oportunidade de aprender mais das coisas de Deus, que isso vai só edificar e transformar a sua vida. Até a Siri, Siri concorda comigo.
É a minha Siri. É a Siri dele. A Siri, eu sei que, viu? Até a Siri sabe, irmãos, que a EBD é uma coisa importante. Então, frequente a Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, encaminhe esse podcast para um amigo e nos acompanhe nas redes sociais. Deus abençoe e até a próxima. Até mais.